Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 1, parte 5. Outras conquistas e terras não conquistadas. Depois disto, os cananeus que habitavam em Zefate, torre de vigia, foram totalmente destruídos pelo povo de Deus, a família da tribo de Simeão com a ajuda de Judá. Por isto aquele lugar passou a chamar-se Horma, lugar devastado. É significativo pensar que os cananeus representam uma dentre as diversas formas de manifestação do eu, e que ele, o eu, tenha montado, conforme o texto bíblico, portanto, uma torre de vigia. Se nós não tivéssemos o livro de Juízes, nós não teríamos como conhecer o grande adversário que temos, que é o nosso eu. Afinal, quantos são os mecanismos que desenvolvemos no eu, até mesmo de forma inconsciente, de defesa, de proteção, de transferência, de justificação? Como identificar as manhas e descaminhos do nosso eu? O mal tem de ser cada vez mais profundamente julgado em nosso coração, porque uma pequena raiz hostil não julgada pode representar uma porta para a edificação de uma cidade hostil. Aquilo que acalentamos e não julgamos pode matar a nossa vida espiritual naquela área não julgada. Princípio 1. Ou seja, a preservação daquela família dos cananeus em Luz, conforme o relato do capítulo 1 versículo de 23 a 26 do livro de Juízes, foi o suficiente para que ela viesse a ser reedificada em outro lugar, até ao dia de hoje, como a palavra menciona. Fica evidente que o ensino aqui é que uma única família, uma pequena raiz não julgada, é capaz de gerar uma cidade edificada. Princípio 2. Além disso, outro grande princípio espiritual está declarado nos versículos 27 e 28 deste mesmo capítulo. Sujeitar os cananeus, a carne, a trabalhos forçados significa servir a Deus com base em algo que se origina de nós mesmos. Além disto, o relato bíblico faz menção que isto assim o foi a partir do momento que Israel se tornou mais forte. A lição aqui é que podemos cair naquilo que julgamos ser a nossa maior força, como foi com Moisés, sua mansidão, e que o impediu de entrar na terra prometida. Além disto, a permanência daqueles povos no meio do povo de Deus, conforme o relato dos versículos de 29 a 36, é indicativo de que nós não podemos preservar uma raiz hostil, que não tem sido julgada em nosso coração. A salvação da alma pressupõe que tudo em nós deva ser plenamente julgado. Significa dar ao Senhor permissão de ter acesso a todas as chaves de cada cômodo do nosso coração. Se nós queremos crescer com o Senhor, nós devemos tratar estas questões. E o Espírito Santo deixou isto claro, é claramente registrado através destes 8 versículos no livro de Juízes. 8 vezes, o Espírito Santo registra esta lista de conquistas incompletas. E isto tem a ver com aquilo que damos guarida em nossa vida interior que ainda não foi julgado. Muitas vezes nós pensamos assim: o que é isto senão algo tão pequenininho? Ainda mais diante de tantas coisas tão grosseiras que às vezes vemos na vida de outros, e assim, o mal em nós só vai mudando de lugar. Julgamos os outros e não julgamos a nós mesmos. Em seguida, a casa de José subiu contra Betel e desbaratou a todos a fio de espada, à exceção de um homem e sua família, que, a exemplo de Raabe, foi poupado. 1. Benjamim não expulsou os cananeus que habitavam em Jerusalém. 2. Manassés não expulsou os cananeus que habitavam em Bet-Sean, Taanaque, Dor, Iblião e Megido. Estes cananeus, entretanto, foram sujeitos a trabalhos forçados, quando Israel se tornou mais forte. 3. Efraim não expulsou os cananeus de Gézer. 4. Zebulon não expulsou os cananeus de Quitron e Naalol. Estes, no entanto, ficaram sujeitos a trabalhos forçados. 5. A Aser não expulsaram os cananeus que habitavam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeca e Reobe. 6. Naftali não expulsou os cananeus de Bet-Semes e Bet-Anate. Estes, no entanto, ficaram sujeitos a trabalhos forçados. 7. Os filhos de Dan não puderam descer aos vales, pois os amorreus os arredaram até as montanhas.
Os amorreus lograram chegar até mesmo às montanhas, mas a mão da casa de José prevaleceu e estes ficaram-lhe sujeitos a trabalhos forçados. Então inicia-se o capítulo 2 de Juízes. E o seu relato diz que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Por causa da desobediência do povo de Deus em expulsar todos aqueles nacos de seu meio, o Senhor diz que não os expulsarei de diante de vós, antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão um laço. Juízes 2:3. Assim, nada restou ao povo senão prantear, daí chamaram aquele lugar de Boquim, pranteadores. Juízes, estudo complementar 2. Para compreendermos bem a questão da batalha espiritual é necessário que estudemos com profundidade o livro de Juízes, porque talvez seja este o livro que mais claramente nos fala sobre esta questão. Porém, como muitos dos princípios e verdades acerca deste assunto estão representados em forma de figuras, é necessário que tenhamos a luz no Novo Testamento para fazê-lo, de tal maneira que tenhamos uma base sólida e correta na interpretação destas figuras. A questão da batalha espiritual será sempre uma questão de muita importância para nós, a qual estaremos sujeitos, enquanto estivermos neste corpo sujeito ao pecado e à carne. A batalha espiritual não é uma questão externa, mas interna. Esta batalha é essencialmente interior, não exterior. E é constante. Nós estamos o tempo todo em conflito. Estejamos onde estivermos. É uma batalha sem tréguas. O primeiro princípio. No início do livro de Juízes, mais especificamente no capítulo 1 versículo 22 a 26, vemos o princípio espiritual que nos indica que o inimigo deve ser totalmente dizimado. Se deixarmos, ainda que seja somente um homem dentre o exército inimigo, abrimos brechas para que ele edifique uma cidade e ponha nela um nome equivalente àquela cidade que buscamos destruir. Isto fica claro nestes versículos, o segundo princípio. Este está claramente colocado ainda no capítulo 1, mas nos versículos de 27 a 36, é que nós não podemos tratar o mal de forma incompleta ou parcial. O povo de Deus deveria expulsar e aniquilar totalmente os cananeus. Conforme Deuteronômio 7 do 1 ao 3. Veja que o Senhor determinou que fossem destruídas totalmente 7 nações. E sabemos que, pela tipologia bíblica, o número 7 tipifica algo completo, pleno, perfeito no sentido temporal. Veja que todos os inimigos têm na terminação de seus nomes os eus. E esta é a essência da batalha espiritual, o nosso eu. E vemos, pelo livro dos Juízes, que o povo destruiu parte dos seus inimigos e com parte deles fez aliança. E o princípio espiritual aqui revelado é que temos de observar tudo aquilo que em nós tem desagradado a Deus e que, paralelamente, tem nos feito ter uma vida vazia. Este mal interior deve ser totalmente tratado e destruído. Tudo aquilo que não é conforme a palavra e o caráter de Deus. Nós não podemos tratar de forma incompleta. Não podemos dar guarida a uma parte e tratarmos outra somente. E isto é uma batalha para a vida toda. E, ao longo de nossa caminhada com o Senhor, o mesmo princípio, se não tratado, pode se manifestar de uma ou de outra forma e isto vai ficando cada vez mais claro, em um ou em outro relacionamento. Mas a mesma questão, o mesmo princípio. Então, debaixo do discernimento que o Senhor nos concede, julgando-nos a nós mesmos, devemos tratar estas questões, mesmo que algumas delas não sejam tão visíveis ou grosseiras, mas sutis e tantas vezes subliminares. Se nós queremos crescer com o Senhor, nós devemos tratar estas questões. E o Espírito Santo deixou isto claro, e claramente registrado através destes 8 versículos no livro de Juízes. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 2, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.